a agropecuária é uma das grandes responsáveis pela irresponsabilidade mundial hoje, que dissemina veneno e nos mata a todos. Acabamos todos no câncer devido à ganância humana. A senhora acabou de dar uma chapuletada em toda a área agropecuária, dona Zuleika. E em toda a área de empresariado geral que não tem a consciência de pensar antes de ganhar dinheiro, eles podiam pensar na saúde do mundo, porque nós estamos matando a natureza e o ser humano com os industrializados. A alimentação que nós comemos é 90% cancerosa, e mais do que o empresário, eu acuso as autoridades que não são mais nada menos do que o próprio povo, que é ignorante e incompetente para escolher, e nós estamos plantando com veneno, matando a terra, e tudo que nós comemos, e as nossas autoridades sanitárias que fazem uma firula danada e aceitam que usem no Brasil coisas que estão provadas nos países de origem que são venenosas, como os agrotóxicos, os adubos químicos, a preço fantástico, ouviu? E o orgânico no Brasil é quase inacessível, só para pessoas que têm condições, e eu estou apavorada porque eu tenho metástase de câncer. Comecei aos 70 anos de idade e hoje, com 81, sofro consequências. Há 2 anos que eu perdi o segundo seio e tenho metástase no fígado. Posso, felizmente, frequentar o que há de melhor no Brasil, sou super bem tratada, mas acontece que nada disso tira o que nós estamos obrigando o povo e ensinando erradamente. Você já viu seriamente algum incentivo para plantar orgânico? Eu estou aqui querendo, implorando que me digam, que nos deem um esclarecimento completo sobre transgênico. Ontem eu fui tranquilizada por uma nutricionista que trabalha na pesquisa de câncer. São investigadores do que devem comer as pessoas para ajudar a resistir. E vou lhe dizer mais, eu tenho resistido porque eu sou rigorosa na minha dieta, né? alimentação, mas fico sem escolha. A carne que você come é de animais que comem ração errado, porque nós comemos, qualquer pesquisador que ler aquele último livro, que tem uns 2 ou 3 anos, de um médico americano, falando sobre alimentação, vai ver que o trigo, a soja soja e milho tem mais ômega que é permitido. Eles têm ômega 6. O homem consome ômega 3. E para atenuar isso, ele diz que a gente deve levar para nossa ração 5% de linhaça. Me diga qual é o milho, qual é a soja e qual é o trigo que nós colocamos. Cadê o milho, o trigo e a soja orgânico? Eu plantei soja uma vez, fiquei apavorada. No final eu perdi 30%, preferi perder do que dar aquela soja e o restolho para o meu gado, porque tinha que botar herbicida. O que a senhora dá para o seu gado? Eu estou dando tudo que posso. Principalmente, eu dou tudo que todo mundo dá. Procuro o melhor possível, boto esses 5%, não é isso? De linhaça, o que onera em muito o preço da ração. Procuro o mais que pode. Sim. Eu procuro comprar e fazer minha ração e plantar. A minha grande preocupação é plantar. Por exemplo, eu só planto para dar comida ao gado. O que a senhora planta para o seu gado? O pasto, e principalmente o milho e o sorgo,
O que mais? É isso que eu planto. Dona Zuleika, nós entramos direto nessa entrevista falando do seu tratamento. A senhora aí acabou falando muito sobre a questão da alimentação do brasileiro, mas deixa eu explicar para quem está nos ouvindo agora, quem pegou essa conversa pelo meio do caminho. Nós estamos conversando com Zuleika Borges Torrealba. Eu não sabia nem que era ao vivo, senão eu teria sido mais moderada, mas ultimamente... Mas a senhora é uma figura... que eu estou vendo no campo, que há 10 anos, quando eu cheguei, os aviõezinhos, agora parece que hipocritamente eles proibiram. Mas era comum passarem pequenos aviões jogando inseticida. Ora, veja, eu na minha casa tranquila, o meu gado a 100 metros da minha casa, não é isso? Sim. Qualquer lavoura ali que eu plantasse ou que precisasse, todos nós íamos pegar o avião para jogar. Como nós jogamos ureia, como nós jogamos... Eu agora estou, assim, apavorada, não sei mais o que fazer. Comprei uma área mais adiante, a 120 quilômetros, quase na fronteira. São 400 hectares, a 115 quilômetros do Bagé. E sei lá... Bagé é a sede hoje da sua cabanha. É um sul do Rio Grande, lugar onde se planta arroz e soja, principalmente, e algum milho. Todo mundo agora está empolgadíssimo na plantação da soja. Mas você sabe como é que você começa plantando soja? Dissecando, botando herbicida. Depois, quando você bota a semente, você bota a transgênica, muito bem. Agora, cadê a informação mais precisa? Se planta o milho, se você não planta transgênico, você tem que fazer um procedimento parecido. Eu vi numa publicação séria, e eu vi a confirmação, de que as abelhas, por exemplo, inventaram um novo inseticida para proteger, porque as sementes vêm todas elas envoltas numa película de proteção. Pois saibam os senhores, e não é balela, que nos Estados Unidos começaram agora a usar um veneno, que eu tenho escrito o nome em algum lugar que não me lembro, que isso está ocasionando a morte das abelhas. Eles começaram a questionar por que as abelhas estavam morrendo. E foram descobrir isso. Já viu que a aberração é bem feito, porque eles são os maiores responsáveis pelas vendas de agrotóxico no nosso país. Agora, e eles estão pagando o preço da ganância. Verdade. Agora, dona Zuleika, nós estamos falando sobre alguns avanços da ciência, né? Acho maravilhoso. E a senhora atua justamente nessa área, a senhora atua na área de clonagem, né? Exatamente. Acho que qualquer avanço da ciência deve continuar e ser feito, mas sem soltar foguetes, nem grande comemoração, porque nós não temos ainda elementos para medir esse avanço. Por exemplo, eu fiz não 17 clones, como está numa revista, por engano. Foram 13, né? Que deu informação. Se eu não me engano, são 13. Nasceu agora o 14º, no dia 7 de agosto, do melhor touro Jersey, que nesse século nasceu aqui no Brasil. Chama-se Valentim Nogueira Montanhês. E, felizmente ou infelizmente, eu sou uma romântica, idealista, que chegou aos 81 anos, ainda crê em Papai Noel, não é isso? Mas que acredita que a gente deve tentar conservar aquilo que tem excelência, ou que seja, coisas que saíram do ordinário, não é? Que mostraram de uma forma ou de outra que são excepcionais. Por essa razão a senhora começou a atuar nessa área de clonagem? Foi.
Eu só clonei animais que mostraram alguma coisa de excepcional. Por exemplo, a primeira foi uma vaca que meu filho trouxe dos Estados Unidos, uma grande campeã de Madison, que ele manteve solitária quase no aras dele, e é impossível você criar bem com veterinário de cavalo, vaca, como de vaca em cavalo. São áreas específicas. Então ele teve essa vaca há alguns anos sem grande preocupação reprodutora. Aí, quando eu me entusiasmei com vaca, ele mandou para mim. O que eu tenho notado também é que animais muito de exceção não são tão fecundos quanto alguma vez algum animal mais comum. Por alguma razão, seria muito fácil se não houvesse alguma coisa que diferenciasse a excelência. Própria natureza, né? Selecionando. Exato, seleciona. Bom, aí, quando ela estava, eu escolhi um homem do povo para me orientar e me ajudar, porque eu selecionei a paixão, o amor ao trabalho e o amor à vaca. Né? A paixão já está incluída. Isso. Ele tinha, embora ele tivesse trabalhado com meu filho muitos anos, em aras de cavalo, montando esse aras, ele tinha mesmo a velha paixão por vaca Jersey. E quando o meu filho autorizou que ele viesse trabalhar comigo, inclusive eu fiz questão que ele cumprisse todos os requisitos, pedisse demissão, eu o indenizei pelo tempo que ele tinha trabalhado lá, porque eu não achava justo que ele onerasse meu filho, fosse despedido. Eu mandei pedir demissão, ele veio trabalhar comigo e ajudou a gente a montar tudo que a gente fez. Fomos assim um pouco atabalhoados, um pouco correndo demais, mas eu pensava que não haviam muitos anos para eu realizar, porque eu já tinha 70 anos, então fiz tudo um pouco apressado. Lógico, na correria a gente deve ter cometido muitas tolices, mas enfim, a intenção era muito boa e o resultado foi razoável. Não sei se gastamos mais ou menos, mas vale aí aquela história, que o inferno está cheio de boas intenções, mas alguma coisa fica.